Ele vem revolucionando a forma como milhões aprendem sobre investimentos. Com um método único, André Azevedo não só capacita o público, mas também virou referência para grandes marcas. O mestre do capital financeiro já faz campanhas e estratégias para empresas famosas, consolidando-se como um fenômeno de empreendedorismo e educação. Trabalho há anos em grandes corporações e sempre busquei otimizar meus resultados. Mas foi com as estratégias do André Azevedo, do mestre do capital financeiro, que eu realmente vi a performance em meus investimentos disparar. A visão de mercado que ele oferece é incomparável e as estratégias são aplicáveis para qualquer um que queira ir além. Eu acompanho o canal Mestre do Capital Financeiro toda semana. O André Azevedo GS tem uma didática incrível para explicar finanças, bolsa e empreendedorismo. Hoje eu tenho meu próprio negócio, sou dona do meu tempo e muito mais feliz. Esse canal é surreal de bom. Eu, em um cenário de busca por conhecimento financeiro, um nome foi falado Mestre do Capital Financeiro, liderado pelo visionário André Azevedo. O que eu acho mais interessante é que André Azevedo foi o primeiro a criar música que fala sobre o mercado financeiro. A música mais famosa, CDB, LCA, LCI. Olá, pessoal! Eu sou o André, o apresentador do canal Mestre do Capital Financeiro. E hoje o tema é: o Banco do Brasil caiu. Mas e se essa for a chance de dobrar o seu dinheiro? Vamos entender. No primeiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado de 7,3 bilhões de reais, ou seja, 20% abaixo do mesmo período do ano passado. A reação do mercado: ações caem 12%, analistas reavaliam, e o pessimismo toma conta. O Banco do Brasil decepcionou o mercado. As ações despencaram, mas essa pode ser a melhor oportunidade do ano. O lucro veio 20% menor do que o previsto. Ações caíram 12% num único dia. Mas, o que vem depois disso, é o que interessa para quem investe com visão. Entretanto, o que muitos veem como uma crise, outros entendem como uma oportunidade. E os grandes investidores já entraram com tudo no banco. Mas por quê? Para entender. Vamos para o básico. No fundo, 3 perguntas. Qual a perspectiva do lucro? Qual a avaliação da empresa? E qual a projeção de recuperação do setor? E esses dados abrangem diversos indicadores, como o histórico de dividendos, a rentabilidade do patrimônio, a relação risco e retorno, a saúde financeira, a perspectiva do setor e o valuation, ou seja, o preço da ação em relação aos seus fundamentos. E neste vídeo vou apresentar um panorama completo do BBAS3, incluindo as tendências de curto, médio e longo prazo. E no final, darei minha opinião sobre o assunto. Então, para começar, o lucro do banco. Ontem, o BB divulgou números abaixo das expectativas. No entanto, para quem analisar os dados, entenderá que a base de ativos do banco está crescendo. A carteira de crédito aumentou mais de 14%. O banco lidera no crédito rural e público. E mesmo com a inadimplência no agro batendo 3%, o próprio BB prevê normalização ainda em 2025. Além disso, a XP destaca que o lucro do BB foi impactado pela necessidade de realizar um ajuste contábil de R$ 4,5 bilhões para cumprir as novas regras de Basileia. Em resumo, o banco terá que ter mais patrimônio para dar cobertura aos seus créditos. E isso o fez reservar mais dinheiro para eventuais perdas. Em outras palavras, em tempos de juros altos, os bancos precisam ter mais cuidado com as dívidas das empresas e dos consumidores. Por isso, criam provisionamentos para garantir que poderão honrar com seus pagamentos. Entretanto, se observarmos a estrutura de dividendos do BB, veremos que a companhia distribui boa parte de seus lucros aos acionistas. Em 2024, por exemplo, a política de dividendos era de distribuir entre 25% e 65% do lucro, e em 2023, esse percentual foi de 684. Isso quer dizer que os dividendos são consistentes, mas o lucro do banco deve cair. E nesse ponto, é preciso entender que o mercado financeiro já antecipa, ou seja, os analistas e investidores já consideram o futuro no preço das ações. Por isso, o banco caiu tanto em 2025. Então, a questão central do banco é: os fundamentos se sustentam? Para respondê-lo, analisei os dados do lucro, dos dividendos e do valuation para ver se a ação está barata, cara, ou se o preço já considerou a queda do lucro. E para isso, usei o Free Money, um site gratuito e outras fontes, para ajudar na análise. Enviei os dados do banco para o site e obtive este gráfico. Ele compara os indicadores de lucro e dividendos com os últimos trimestres do banco. Nesse caso, o lucro por ação ficou em R$ 0,18, mas o importante é comparar com o histórico da empresa. Observe que o lucro está abaixo da média histórica, mas o banco continua pagando dividendo. Olhando o gráfico, comprando ações Carlos, vendendo no celular, preocupado. Carlos vendeu no susto.
Ana parou, analisou e aproveitou a queda. 2 perfis, 2 destinos financeiros diferentes. Dividendos 9% a 11%. Ação com preço descontado. Recuperação do agro, enquanto todo mundo só viu prejuízo. Olha o que realmente importa ao dividendos constantes, crescimento da carteira de crédito e uma recuperação previsível no setor rural. Investir R$20 mil, hoje gives R$40 mil em 7 anos. Se você reinvestir os dividendos, esse é o poder dos juros compostos, mesmo sem valorização da ação. ROI caiu para 16,7%. Claro que nem tudo são flores. O guidance foi suspenso e o ROI caiu. Mas isso também abre espaço para surpresas positivas. Com os relatórios, Ana sorrindo com gráficos subindo, Carlos olhando tela vazia. Quem comprou BBAS3 em outros momentos de baixa, colheu lucros anos depois. Agora a pergunta é: você vai repetir os erros de quem vende no medo ou aproveitar a chance? Na minha opinião, este é o melhor momento para compra BB para quem tem visão de longo prazo vence. Isso não é recomendação de investimento. Comente se você compraria as ações do BB agora. Se curtiu, compartilha e se inscreve no canal Mestre do Capital Financeiro. Até o próximo vídeo.